Fala galerinha, tudo bem com vocês? Professor Vinão com mais uma aula de física linda, mágica, maravilhosa, incrível para todos vocês. Bom, então nessa nossa aula de hoje nós vamos falar sobre aceleração, tudo bem? Essa aula de aceleração você vai acompanhar comigo, você vai ver que é muito intuitiva, porque quando a gente pensa em aceleração, você fala assim, acelera o carro, né? Pisa o acelerador. O que acontece quando você pisa no acelerador? A velocidade vai aumentando à medida que o tempo está passando, certo? Então é isso que está acontecendo. E a aceleração na física, ela, além de ter esse conceito de aumentar a velocidade à medida que o tempo passa, você também tem o conceito de desacelerar, que é o momento em que a velocidade vai diminuindo à medida que o tempo está passando. De um jeito ou de outro, você entende então que a aceleração é variar, é mudar a velocidade à medida que o tempo passa. Por isso que a fórmula da aceleração é ΔV dividido por ΔT. Lembra que na física o que significa o delta? Delta significa variação. Então, se você está falando de variação de velocidade em função dividido pela variação do tempo, então nós estamos falando de ΔV. ΔT é velocidade final menos velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos tempo inicial. Tudo bem? Aí você deve estar se perguntando, tudo bem, Vinão, mas como é que é a unidade de medida de aceleração? Unidade de medida mede em quê? Mede em metros por segundo ao quadrado no sistema internacional, hein? Metros por segundo ao quadrado. Mas o que é esse metros por segundo ao quadrado? Bom, metros por segundo ao quadrado nada mais é do que dividir velocidade metros por segundo pelo tempo em segundos. Então você vai ter metros por segundo. O que significa isso? Bom, vou dar um exemplo aqui para vocês, acompanhem. 2 metros por segundo ao quadrado significa que a cada 1 segundo que passa, nós estamos acrescentando 2 metros por segundo de velocidade. Lógico, acrescentando porque tem um sinal positivo na frente desse 2 aí. Se tivesse um sinal negativo, a gente ia estar retirando velocidade, tá? Então é isso que significa metros por segundo ao quadrado. Pensa nisso, não esquece, beleza? Beleza. Bom, agora que você sabe que é possível alterar a velocidade, fazendo com que ela aumente ou diminua, nós podemos classificar o movimento perante isso. Então, se você está acelerando, ou seja, se a sua velocidade está aumentando, ficando cada vez maior à medida que o tempo passa, o movimento é acelerado. Quando que isso acontece? Isso acontece quando a velocidade e a aceleração têm sinais iguais. Veja ali, velocidade positiva, aceleração positiva. Velocidade negativa, aceleração negativa. É possível acelerar indo cada vez mais negativo. Então o movimento também é acelerado nesse ponto. Tudo bem? Movimento retardado é o contrário. Então, o movimento retardado significa que à medida que o tempo passa, a velocidade vai diminuindo. E aí o movimento é retardado, a velocidade está diminuindo, certo? Quando que isso acontece? Acontece quando a velocidade e a aceleração têm sinais contrários. Então, a velocidade positiva e a aceleração negativa. A velocidade negativa, a aceleração positiva. Tudo bem? Então, sinais contrários, movimento retardado. Sinais iguais, movimento acelerado. Nós podemos classificar o movimento também agora quanto a percorrer a trajetória. Se você estiver percorrendo a trajetória a favor dela, seguindo a favor da trajetória, o seu movimento é um movimento progressivo. Então, se você tem um movimento de aumentar os espaços, então você tem um movimento progressivo. Se você tem um movimento de diminuir os espaços, ou seja, sua velocidade é negativa, você está perdendo posição à medida que o tempo passa, então você tem um movimento retrógrado, beleza? Então é isso que está acontecendo aí, movimento retrógrado, você está voltando a trajetória, movimento progressivo, você está indo a favor da trajetória, beleza? Veja esse gráfico aqui que eu coloquei para a gente analisar cada pedacinho desse gráfico. De 0 a 2 segundos, a velocidade ela é positiva, a velocidade está aumentando. Então, nesse caso, você tem
uma trajetória percorrendo a favor da trajetória, o movimento é progressivo. De 2 a 4 segundos, a velocidade é positiva. Porém, ele está diminuindo de velocidade, está indo lá do 8 e descendo até o 0, ou seja, a velocidade está caindo. Mas mesmo assim, o movimento é progressivo, ou seja, ele está indo a favor da trajetória. A velocidade está diminuindo, mas indo a favor, certo? Progressivo. De 4 a 5 segundos, o que nós temos? Um movimento retrógrado. Por que retrógrado? Porque ele está com uma velocidade negativa, ele está voltando a trajetória. Tudo bem? Vamos analisar agora cada pedacinho perante a aceleração. Veja, de 0 a 2 segundos, o que nós temos? Um movimento acelerado. Por que o movimento é acelerado? Porque a velocidade era 2 e aí ela foi subindo até chegar no 8, está acelerando. No tempo de 2 a 4 segundos, você está perdendo velocidade, você está indo do 8 até chegar no 0 de velocidade, ou seja, o seu movimento é retardado, você está perdendo velocidade, a aceleração é negativa. E aí, ó, veja, no finalzinho de 4 a 5 segundos, o seu movimento é um movimento acelerado. Acelerado, Vinão? É, acelerado porque a velocidade é negativa e a aceleração é negativa. Você está ficando cada vez mais negativo. Então você tem um movimento acelerado para trás. Tudo bem? Bom, veja nesse outro exemplo como é que você consegue calcular a aceleração a partir de um gráfico, tá? Então, a partir de um gráfico você tem que escolher 2 pontos. Então, aqui nós temos um gráfico de velocidade no eixo da vertical pelo tempo no eixo da horizontal, tá? Esse gráfico é uma reta ascendente, ele está, né, inclinadinho assim para cima. E aí você vai ter que escolher 2 pontos dessa reta. Veja, escolhi o tempo igual a 0, e aí vai ter a velocidade referente a esse ponto, que é 2 de velocidade, 2 metros por segundo. E escolhi o tempo igual a 4 segundos, e a velocidade, né, desse ponto é 22 metros por segundo. Logo em seguida, ó, lembra da fórmula, ΔV sobre ΔT, velocidade final menos inicial, dividido pelo tempo final menos inicial. Logo em seguida, você vai ter que encontrar esse triângulo referente aos pontos que você determinou, que você quis, que você escolheu. Então você vai ter aqui, ó, veja, no ponto 0 de tempo, velocidade 2, e no ponto 4 de tempo, velocidade 22. Você vai achar um triângulo, tá vendo? Ó, a base aqui do triângulo bem horizontal, aqui vertical. Veja que na vertical, na altura desse triângulo, você tem o ΔV. Veja, ó, se você pegar o tamanho desse ΔV, vai dar velocidade final menos inicial. E a base desse triângulo é o ΔT, que é a variação do tempo. Então, se você fizer ΔV sobre ΔT, que é 22 menos 2, dividido por 4 menos 0, vai ser 20 sobre 4. Então, a aceleração vai ser 5. Tudo bem? Então, quando você está tentando calcular a aceleração pelo gráfico, o que você tem que fazer é achar esse triângulo, fazer o ΔV, que seria a altura, e dividir pelo ΔT, que é a base. Tá? Então não importa nesse gráfico aí, como ele é uma reta, não importa quais pontos você vai escolher, nesse gráfico vai dar sempre o mesmo valor, porque é uma reta. Tudo bem? E aí, como a aceleração ela é constante, ou seja, sempre vai dar o mesmo valor, esse movimento é dito como um movimento uniformemente variado. Ele sempre varia da mesma maneira, uniformemente variado. No movimento uniformemente variado, você tem a equação das velocidades. Eu demonstrei aqui como é que você faz para determinar essa equação das velocidades. E aí você dá uma olhada aqui e vê que eu troquei algumas letrinhas. Então, o VF eu tirei o F, o VI eu coloquei V0, o TF eu tirei o F e o TI, que é tempo inicial, eu deixei 0. Fazendo todas as trocas aí e fazendo a álgebra, você vai encontrar a fórmula do V igual a V0 mais A vezes T. É a famosa fórmula do Voat, tudo bem? Então essa fórmula aí tem 4 incógnitas, o exercício sempre vai dar para você 3 números para encaixar em 3 incógnitas para você descobrir a última que está faltando. Beleza? Então é a velocidade sendo descoberta pela equação.
tá? Analisando um pouquinho melhor aí esse gráfico que vem dessa fórmula do VOAT, né? V igual a V0 mais AT, você vai ver que no eixo da horizontal você tem o tempo e da vertical você tem a velocidade. Presta atenção. Vertical, velocidade, horizontal, o tempo. Nesse gráfico, pelo fato de ser a fórmula do VOAT, você tem uma reta. Tem uma dica muito importante, só dá certo quando é velocidade por tempo. Essa dica só dá certo quando é velocidade por tempo gráfico, beleza? Qual que é a dica? Você vai pegar a reta desse gráfico e vai fazer a área embaixo dessa reta. Essa área é o ΔS, tudo bem? Essa é a dica. Então o ΔS é a área embaixo da reta desse gráfico de velocidade por tempo, beleza? Não importa se a reta é subindo, ascendente, ou uma reta descendente, está descendo, beleza? Então presta atenção nessa dica, só dá certo com velocidade por tempo, certo? Então tá bom. E aí você já aprendeu a calcular a aceleração desse gráfico, então tá jóia. Quando nós falamos de movimento uniformemente variado, nós também conseguimos uma equação, que é a equação dos espaços. Essa equação dos espaços, ela determina a posição em função do tempo quando o movimento tem essa aceleração, tá? Então, quando tem essa aceleração, a equação é S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado dividido por 2, certo? Então, S é a posição final, S0 é a posição inicial, V0 é a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração, que é a letra A, vezes o tempo ao quadrado dividido por 2, beleza? De novo, você vai ter aí várias letras, o exercício sempre vai dar todas as letras menos a que está faltando, aí você vai substituir os numerinhos lá nas letras e vai encontrar o número que está faltando, a letrinha que está faltando aí, tá bom? Bom, perceba que essa equação é uma equação do segundo grau. E a equação do segundo grau gera um gráfico que é uma parábola. E aí você consegue analisar essa parábola, lembrando da equação, e ver que quando a parábola está para cima, então a concavidade da parábola está para cima, a aceleração é positiva. Quando a concavidade está para baixo, a aceleração é negativa. Beleza? Então, só de olhando esse gráfico aí, você consegue perceber mais ou menos o sinalzinho da aceleração. Aceleração positiva ou aceleração negativa. Beleza? Bom, para terminar nessa questão da aceleração aí, nada mais do que o gráfico da aceleração em função do tempo. A aceleração no movimento uniformemente variado é constante, ou seja, ela vai ter sempre o mesmo valor. Por isso que nesse gráfico a aceleração vai ser uma reta horizontal. Se essa reta horizontal estiver acima do eixo do tempo, a aceleração é positiva. Se estiver abaixo do eixo do tempo, a aceleração é negativa. E nesse gráfico, quando você vai fazer a área embaixo da reta, você encontra o ΔV, tudo bem? Então, a área desse gráfico de aceleração por tempo, presta atenção ali, ó, aceleração no eixo vertical, tempo no eixo horizontal. A área embaixo dessa reta é o ΔV, beleza? Então tá bom. Se você juntar, se você fizer a fusão das fórmulas da equação do espaço com a equação da velocidade, você tem a fórmula do Torricelli. A fórmula do Torricelli ela é importantíssima porque ela não tem o tempo. E aí você consegue, usando essa fórmula, resolver exercícios muito mais rápido. Então veja ali, ó, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a variação do espaço. Tudo bem? Então essa fórmula aí é a junção de duas equações, tá? E vai ajudar você a resolver muito mais rápido porque essa fórmula aí não tem o tempo. Beleza? Então tá certo. Então é isso que eu queria passar para vocês. Então espero que tenha ajudado, espero que vocês tenham gostado. Então, se gostou, se não gostou, dá o joinha mesmo assim, tá? Inscreve no canal, chama mais gente para assistir os vídeos aí, tudo bem? Vai ajudar. Então, um beijo para vocês, até a próxima. Valeu!